isso, enfim, uma reflexão, né, sobre vocação. Aí depois que o Derek e a Daniela acabarem de falar, a gente tem as perguntas e vocês já mandaram aqui no Instagram pra gente, vocês mandem no chat também. Lembrando que não tenham vergonha, né, aproveita a chance de conversar com um profissional. Deu certo? A Daniela tá aí? Sim, entrou agora, deu certo. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda, muito obrigado por topar estar aqui com a gente também. Né? A Daniela é fisioterapeuta, ela é especialista, né, em neuroreabilitação pela FAMER, e trabalha também com fisioterapia pediátrica. Né? Ela vai falar um pouquinho com vocês sobre essa carreira. Tá? Ao longo da semana, nós temos, para ser democráticos, temos feito um critério de ordem alfabética, né, para evitar. Então, Derek, tudo bem se a Daniela começar pelo horário e tudo mais? Tudo bem, à vontade. Então, beleza, Daniela, se você, então, seja bem-vinda, muito obrigado. Se você puder, então, começar, né, a palavra com você, obrigado de novo, e vamos lá. Tá, desligado seu microfone. E agora? Aí. Agora sim. Desculpa, eu ainda tô aprendendo um pouco a tecnologia. Imagina. Bom, eu sou Daniela, fisioterapeuta, e disse para a Mariana que eu adoro participar desses eventos, né, onde a gente pode apresentar a nossa profissão para os jovens, né, que têm interesse em seguir, por vários motivos. Primeiro, porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu não me vejo fazendo outra coisa da vida. E desde sempre. Eu acho que eu estava no meu primeiro colegial, mais ou menos, e eu torci o pé e eu fui fazer fisioterapia. E quando eu entrei na clínica, que eu vi aquele ambiente, que eu vi aquelas pessoas cuidando das outras pessoas, ali eu falei, eu vou ser fisioterapeuta. Enfim, cheguei no terceiro colegial com essa convicção e fui para a faculdade. Nem tentei outra, nem pensei em nenhuma outra profissão. E desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro ano, sempre foi muito tranquilo. Nunca tive dúvida em parar, procurar alguma outra coisa. Foi uma coisa natural, porque a fisioterapia, ou você ama, se apaixona loucamente, ou você desiste. Eu costumo dizer que existem alguns perfis, né, para a pessoa querer escolher a fisioterapia. E o primeiro é gostar do ser humano. É amar o próximo, é gostar de cuidar, é querer oferecer o seu melhor. E quando você ama a profissão, e quando você se encontra nela, e quando você tem na sua profissão um propósito de vida, você é feliz. Eu não consigo pensar como a pessoa pode ser feliz em um ambiente onde ela não se sente bem, né? Onde ela não faz ela não tem aquela vocação para aquilo. E entrei na faculdade, eu fiz Universidade Paulista aqui em Rio Preto mesmo, Unip, e desde então me apaixonei pela neuropediatria, neuroadulto. Quando eu me formei, eu prestei o aprimoramento da FAMERP, passei, fiquei 2 anos lá, sempre na neuro, nunca procurei uma outra área. E quando eu terminei a minha especialização, já comecei a trabalhar com crianças e adultos com sequelas neurológicas. E estou até hoje. Junto com isso, eu fiz o curso de Pilates, porque nesse caminho eu tive uma lesão na coluna séria e precisei fazer Pilates. E aí, fazendo o Pilates, me apaixonei também pelo método. Vi o quanto ele é bom, como ele ajuda, como ele tira a dor da gente, traz qualidade de vida. Falei, então eu também quero isso. Então fui me formar para Pilates. Só que como uma apaixonada pela neuro, eu uni as duas coisas. Então o que eu faço? Eu trabalho com o paciente neurológico dentro do estúdio de Pilates. Então eu uso o Pilates como um método para reabilitação.
E junto com isso, eu trabalho com o desenvolvimento motor de bebês. Então, eu tenho um consultório em que eu atendo bebezinhos que nasceu antes da hora, eu faço estimulação dessas habilidades do bebê, como engatinhar, rolar, eu ensino a mamãe como essas orientações do bebezinho, que às vezes a mamãe não sabe, né, como agir. Então, eu venho nessas duas vertentes, do Pilates e da reabilitação pediátrica. Sou muito feliz, acordo feliz, sabendo o que eu vou fazer, os pacientes que me esperam. E não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Sou fisioterapeuta, uma das minhas... Quem é a Daniela? A Daniela, ela é mãe, esposa e fisioterapeuta. É uma coisa assim, meio de doido. Por isso que eu gosto muito disso, de falar da profissão, porque eu acho importante que, independente da profissão que você escolha, tem que existir amor. E quando a gente ama, quando a gente gosta muito do que faz, o retorno financeiro, ele é uma consequência. Então, eu sempre digo, né, para jovens, procure algo que você ame fazer. Não pense no retorno financeiro, porque independente do que você escolher, se aquilo tiver a ver com você, se aquilo for o seu dom, o seu propósito, o financeiro, ele é apenas uma consequência, ele é um retorno. E o que mais que eu posso falar? Se tem alguma pergunta? A gente ainda separou as perguntas, mas a gente deixou para primeiro os dois convidados falarem, aí a gente passa as perguntas. Tá bom. E o que mais que eu posso dizer para vocês com relação à minha profissão? Para escolher a fisioterapia é isso, né? É basicamente a gente gostar de cuidar do outro, da gente se sentir feliz em ajudar de alguma forma. E são várias áreas, né, que existem dentro da profissão. É uma profissão que tem aí um grande sucesso, principalmente agora, porque as pessoas estão voltadas a se cuidar. Antigamente, né, quando eu me formei, não tinha tanto essa... As pessoas não tinham essa ideia, né, de se cuidar, e hoje estão tendo. Então, é uma profissão que tem campo para todo mundo, independente da área que você escolha. E são várias as áreas. Os médicos têm indicado demais fisioterapia. Nós estamos conseguindo fazer com que os profissionais entendam a nossa importância. É uma profissão que tem sido reconhecida, com muita luta, muita batalha, porque há 15, 20 anos atrás a gente não tinha essa valorização, hoje estamos tendo. Então, o Pilates, por exemplo, é uma recomendação médica, né? Então, aqui no estúdio, eu tenho um estúdio de Pilates há 10 anos. Então, aqui chegam para a gente receituários médicos pedindo Pilates. Então, Pilates não é moda, não é nada que vai acabar, porque é um método muito bom, de fato. E com tanta tecnologia, né? Agora, a pandemia, a gente está vivendo muito isso, muito computador, muito celular, muito tablet. A postura das pessoas estão horrorosas. Então, com certeza, cada vez mais a gente vai precisar de bons fisioterapeutas que amam o que faz. E fisioterapeuta tem de monte. Pessoas que se formam em fisioterapia tem muitas. Mas o fisioterapeuta, e não só, né, gente, não só na minha área, mas em todas, você tem que se sobressair, você tem que ser diferente, você tem que ter o seu diferencial. E eu acredito que o diferencial é esse, é você buscar a área que te faz feliz, a área que você sinta prazer em trabalhar. Tem mais tempo? Tem, se você quer falar mais alguma coisa, pode falar, Daniela. Não sei. Acho que o que eu tinha para falar é isso. O que mais? Já trabalhei em área hospitalar também.
Gosto muito do ambiente hospitalar, mas prefiro consultório, gosto mais de ficar em consultório. E também já lecionei em faculdades, eu gosto bastante. Eu gosto muito do contato com o aluno, sabe? É uma coisa que me traz muito prazer. Eu parei porque eu tive os meus filhos, tive que optar, mas pretendo voltar a lecionar porque é algo que eu gosto muito, de estar em contato com os jovens, de mostrar mesmo esse amor pela fisioterapia, né? De explicar isso que eu falei para vocês, de que ser fisioterapeuta é amar o próximo, com todas as suas deficiências, né? Porque nós encontramos pacientes debilitados em todos os sentidos. Então, é muita paciência, muito amor. Então, aquela pessoa que já tem aquele perfil, aquele jovem que já tem aquele perfil de gostar de cuidar do outro, de gostar de ouvir o outro, porque o fisioterapeuta também escuta muito. E então, tá no caminho certo. E eu acredito que é isso que eu tinha, assim, para falar para vocês. E agora eu posso responder algumas perguntas. Legal, obrigado, Daniela. Então, eu vou passar para o Derek, já tem umas perguntas aqui que mandaram no Instagram, os alunos vão mandar aqui também, né, no chat, ou até se eles perderem a vergonha abrir o microfone. Mas então eu passo para o Derek agora, né? Derek, de novo, obrigado por ter topado aqui com a gente, né? E palavra com você. Obrigadão. Eu que agradeço, Udi, começo agradecendo o convite, né? Muito bacana falar aí com o pessoal. Gosto de poder falar sobre a profissão e de auxiliar no que for possível, né? E quero ter uma conversa bem informal hoje com vocês e fico à disposição para vocês perguntarem, né? Qualquer coisa que vier com relação à profissão da psicologia, né? Eu estou aqui para tentar esclarecer o que for possível. Bom, o que falar de início na psicologia para quem está pensando em cursar psicologia ou quem está em dúvida entre psicologia e talvez alguma outra área da saúde, né? Assim como outras áreas da saúde, a psicologia ela vai lidar com o sofrimento, com o sofrimento humano, né? Com a dor. Assim como a colega falou, a fisioterapia lida com uma dor física, né? É algo que você tem que ter a habilidade do cuidado e esse carinho, esse amor, né? Pela profissão, porque você está lidando com a dor de um ser humano, certo? Então, aí a gente já começa a pensar em todos os aspectos éticos que as áreas da saúde têm, né? Justamente por estarem lidando com o ser humano e com a dor, né? E a dor com a qual o psicólogo trabalha é a dor psíquica, é o sofrimento psíquico. São as dificuldades pessoais dos indivíduos, certo? Então, essa é a primeira coisa. Pode parecer uma coisa muito dura para dizer de início, para quem está pensando em cursar psicologia, mas é um fato, né? O fato é que você vai trabalhar com a dor humana. Esse é um dos lados da coisa. Então, é interessante a pessoa começar a refletir, né? Quem está pensando em enveredar por esse caminho, começar a refletir já sobre a dor humana, porque é isso que você vai ver a maioria dos dias da tua vida, no teu trabalho. Você vai estar em contato com a dor, certo? Por outro lado, você também vai estar em contato com a superação das mais diversas formas de sofrimento e com uma variedade imensa de tipos humanos, com uma variedade imensa de personalidades e com personalidades muito... Assim como você vai encontrar personalidades muito sofridas e com transtornos os mais variados, né? Personalidades difíceis de lidar por N razões. Você também encontra pessoas excepcionais e você encontra pessoas que são um pouco das duas coisas, né? Então, a gente precisa ter essa escala, começar a ter uma noção dessa escala do que é o ser humano, dos tipos humanos, porque é com isso que a gente vai trabalhar na psicologia, né? Então, a primeira coisa seria isso, eu diria. Uma abertura para o sofrimento humano e saber que você vai lidar com isso e vai trabalhar com isso todo dia. Então, não é tanto o que você... aquilo que você gosta, mas
nessa perspectiva que eu estou colocando aqui, é mais o que você aguenta, o que você resiste, né? O que você consegue aguentar todos os dias. Por quê? A psicologia é uma ciência, tá? Também já existe uma psicologia pré-científica, né? Uma psicologia filosófica, uma área de pesquisa, etc. Mas ela também é uma profissão, né? E se você está pensando em trabalhar com isso, seja como psicólogo clínico, seja em qualquer outra área que a psicologia pode abranger, né? A que vem ao nosso imaginário mais imediatamente é a do psicólogo clínico, né? Acredito que a grande maioria de nós tem no imaginário aquela figura do psicólogo sentado lá e o paciente no divã, e o psicólogo, o psicanalista, anotando as coisas, né? Então é essa imagem que a gente tem na nossa mente. Mas a psicologia também é muito vasta, tem muitas áreas de trabalho e muitos, mas muitos tipos de teoria psicológica diferente, né? Uma das coisas que os alunos mais se surpreendem, né, em determinada altura da faculdade de psicologia, da universidade, enfim, é a variedade de teorias, né? O quanto a psicologia é uma coisa vasta, né? E às vezes os alunos chegam lá no 5º ano, no final do curso, pensando, nossa, mas disso tudo aqui que eu vi, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer, qual teórico, qual linha teórica eu vou aderir, né? Então, essa é uma das características da psicologia, essa coisa da vastidão. Então, resistir ao sofrimento, né? Aprender a lidar com isso, desde já, ir aprendendo, né? A lidar com isso durante a formação. Porque a psicologia, ela requer uma formação humana muito ampla também, não apenas uma formação teórica, científica, né? Ela precisa de uma formação humana paralela, que precisa se desenvolver. E, preciso dizer isso, né? Nem sempre a graduação vai te fornecer isso. Nem sempre o curso vai te fornecer isso. Independente de qual instituição você deve fazer. Isso é uma busca que deve ser individual, você deve trilhar paralelamente aos seus estudos formais, quando você escolhe psicologia, né? É um caminho de desenvolvimento que você vai ter, por uma questão ética, que está constantemente trilhando, né? Por outro lado, você tem a questão da amplitude dos tipos humanos, etc. Então, para isso, para lidar com esse ponto, eu costumo dizer o seguinte: antes de entrar no curso de psicologia, né, já esteja habituado com literatura, por exemplo. Já esteja habituado com as artes, já esteja habituado com outras experiências, outras formas de acesso, outros caminhos de acesso para a experiência humana. A história, a antropologia, a própria filosofia, né, importantíssima para compreender muitas coisas, muitas bases da psicologia, né? Então, se você não gosta dessas áreas, né, não enverede para o lado da psicologia, né? Porque a psicologia requer isso. Ela requer uma habilidade de compreender e lidar com o sofrimento humano, por um lado, e, por outro lado, um amor muito grande pelas várias manifestações da subjetividade humana, né? Você tem que ser curioso sobre gente. Tem que ser curioso sobre pessoas, sobre tipos humanos, sobre histórias, né? Esses dias eu estava falando com algumas colegas, né? Os psicólogos, eles são, entre aspas, fofoqueiros profissionais, né? Porque eles elevam a fofoca, né? Não no sentido de falar as histórias dos pacientes ou coisas do tipo, até porque seria uma falha ética, né? Tem toda a questão do sigilo e tal. Mas é porque nós trabalhamos com as coisas que as pessoas não falam para ninguém, que elas não contam para mais ninguém. Tá? As, entre aspas, fofocas mais íntimas dos sujeitos, eles vêm e falam para nós, psicólogos. Então, se você não tem amor por conhecer, por saber e por estudar essas minúcias da vida humana, bom, não é por aí.
né? Não é por aí o caminho. Então, tem que desenvolver esse amor por esse aspecto, certo? E saber que é uma coisa cotidiana, né? Que vai ser uma coisa com a qual você vai trabalhar dia a dia. Como a colega falou, que a fisioterapia é uma coisa que ou você ama ou você odeia, né? Ou a pessoa se apaixona, ou a pessoa, senão a pessoa vai desistir, né? A gente pode dizer que a psicologia também tem algo semelhante a isso, né? No sentido em que muitas vezes as pessoas romantizam demasiadamente a psicologia. No sentido, e isso é clássico já de a gente ver, no sentido das pessoas que buscam a psicologia como uma cura para suas próprias, estudar a psicologia como uma cura para suas próprias questões, né? Ou como um desejo de auxiliar o outro, né? Mas que não é um desejo que realmente vai auxiliar o outro. Que às vezes o nosso desejo de ajudar, quando ele não é embasado, tá? Quando ele parte de um desejo desordenado por ajudar, né? A gente pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, às vezes as pessoas querem muito ajudar, mas não sabem como e se perdem pelo caminho, porque esse desejo de ajuda acaba ultrapassando o desejo de entendimento para depois ajudar, certo? Então, precisa dosar isso, né? E a questão da autoajuda, né? Do autoconhecimento que a psicologia pode proporcionar, também tem dois lados. Por um lado, é interessante que você não vá buscando só isso no curso, ou principalmente isso no curso. De uma forma ou outra vai acontecer, né? A gente sai transformado do curso de psicologia, né? Não tem como entrar ali e sair da mesma maneira, né? A gente cresce no processo, tá? A gente se cura também no processo, tá? O estudo da psicologia ajuda sim a gente entender, modificar comportamentos, etc, etc. Mas não pode ser o objetivo principal. Então, avaliem muito bem isso, tá? Se vocês querem entrar na psicologia porque vocês têm lá os seus problemas, sejam familiares ou de qualquer outra ordem, né? E tem essa necessidade de resolvê-los. Se é por essa razão, busquem terapia primeiro, né? E depois que vocês fizerem terapia, ou durante o processo terapêutico, aí vocês paralelamente entram no curso de psicologia. Garanto que vai ser muito mais proveitoso, tanto para a personalidade de vocês, para o desenvolvimento pessoal de vocês, quanto para desenvolvimento acadêmico. Porque se não chega lá na metade do curso, começa a travar o processo, tá? E daí as questões subjetivas começam a influenciar no curso, e as questões do curso começam a influenciar em vocês, né? É muito comum na disciplina, por exemplo, de psicopatologia, né? Que eu acho que na maioria das grades é ali mais ou menos na metade do curso, né? Os sujeitos começam a estudar lá as diversas formas de transtorno, começam a olhar e dizer: ah, não, mas eu tenho isso também, tenho isso também. Então, as pessoas começam a se autodiagnosticar demais na metade do curso. E isso é uma coisa engraçada e até certa medida normal, porque você está estudando profundamente aquilo, você acaba se identificando, né? Porque todos nós temos um pouco de cada coisa, né? Uma pessoa que é normal, ela tem um pouquinho de cada coisa, né? A pessoa que está no sofrimento, que tem uma patologia, ela tem alguma coisa em excesso, né? Então, isso acontece lá mais ou menos na metade do curso, e com quem foi com essa intenção de se autotratar no curso de psicologia, achar que o curso vai ser uma terapia, né? Nesse processo se torna muito mais difícil, né? Esse estudo da psicopatologia, por exemplo, se torna doloroso e a pessoa às vezes abandona o curso por causa disso. É muito comum de acontecer. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre a psicologia, né? Ela dá uma abertura para o sujeito de compreender
diversas outras áreas do saber humano, né? Então, se você tem interesse por filosofia, por história, por humanidades em geral, sociologia, etc., né? O estudo da psicologia ele vai te abrir um campo de pesquisa, se você tem interesse acadêmico, por exemplo, que é muitíssimo amplo e, ao mesmo tempo, muito profundo, né? E vai dar uma clareza muito grande para outras áreas, né? Isso é muito interessante. E em termos profissionais também, como eu disse, a gente tem aquela imagem clássica do psicólogo lá na clínica. Eu sou psicólogo clínico, mas eu já tive contato com outras áreas também, né? Mas hoje atuo mais na clínica. Mas você tem psicólogos em hospitais, você tem psicólogos atuando junto na assistência social, você tem psicólogos dentro de organizações, você tem psicólogos, hoje em dia, por exemplo, atuando em redes sociais, atuando em conjunto com publicitários. Por trás de grandes empresas, né, você tem psicólogos ali no processo de marketing, por N questões, né? Depois, se tiver alguma pergunta, eu posso entrar mais nesse ponto. A colega trabalha com a questão neurológica, né? O avanço hoje em dia da questão da neuropsicologia é muito interessante para quem tem gosto por essa área mais biológica, né? Falei mais das humanas, que é mais da minha praia, né? Mas a psicologia também tem um outro lado que é mais voltado para a questão da neuropsicologia, né? Da psicologia comportamental, né? Que são áreas, digamos que mais, entre aspas, exatas, né? Para quem tem interesse na biologia, também muito interessante, psicologia evolucionista, né? É algo que hoje em dia tem contribuições muito bacanas também. Enfim, as áreas de atuação são muito amplas, né? Bom, eu acho que a princípio é isso, né? Vou aguardar as perguntas e é isso aí. Legal, obrigado, Derek. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que mandaram no Instagram, mas eu queria começar abrindo aqui com os alunos, né? Se algum de vocês quer fazer uma pergunta aqui no chat, ou abrir o microfone, conversar, não tenham medo, não tenham vergonha, né? Algum de vocês quer falar, pessoal? Algum dos alunos? Eude. Fala. Perguntar para o Derek, essa parte da neuropsicologia, eu acho que é a que eu mais me interesso, só que eu não entendo muito ela ainda. Como é que funciona, quais são as ligações do cérebro com parte psicológica, com neurológica. Me explicar um pouquinho. Então, a psicologia enquanto clínica, tá? Ela é muito recente. A psicologia em si, ela já é bem recente, né? Ela é uma ciência que está engatinhando, né? Se a gente comparar ela com outras ciências, como a física, a química, etc., né? A psicologia é uma ciência muito jovem. A psicologia clínica, ela é mais jovem ainda, né? Quem começou com a psicologia clínica, né, foi Freud. E, em termos clínicos, antes da psicologia, a gente tinha já a psiquiatria e a neurologia ainda muito rudimentar. Uma neurologia ainda muito rudimentar, né? No início ali da psicologia clínica. Tá? Então, já se estudava o cérebro antes da existência da psicologia clínica. Puxando um pouco para o meu lado, que é da psicanálise, né? Freud era um psiquiatra, neurologista, e ele começou a tentar compreender as relações, se havia relações possíveis entre a estrutura cerebral, né? Entre lesões, por exemplo, cerebrais e determinadas patologias, né? Antes do Freud, outros psiquiatras também já faziam isso, né? Ele vem numa tradição aí de estudo neurológico e psiquiátrico nessa linha, né? E depois disso, o Freud acabou criando uma outra abordagem, que é a psicanálise, que a gente entende pela psicanálise, que vai para uma outra linha.
Porém, o próprio Freud dizia, no início da sua obra, a minha intenção é que em algum momento a psicanálise se torne plenamente compreensível com base naquilo que pode ser observado no cérebro. Só que na época do Freud, não havia tecnologia, não havia desenvolvimento tecnológico suficiente para fazer as leituras que hoje a gente consegue fazer, certo? Então, determinadas coisas hoje acabam se confirmando da psicanálise a partir da neurologia, outras não. Isso é um saco de gatos, né? Teórico ali, tem um monte de questões, né? Mas o que a gente sabe hoje é que existem muitos comportamentos e muitas patologias que podem sim ser verificadas por meio de uma avaliação da estrutura cerebral, que existem regiões do cérebro que são relacionadas com determinados comportamentos ou com determinadas funções cognitivas, determinadas funções sensoriais, né? Visão, tato, olfato, etc, etc, né? Então, a gente tem já a localização de algumas dessas funções. Outras coisas ainda são meio ambíguas, né? Porque o cérebro é um negócio absurdamente complexo, né? O cérebro é muito complexo, então a gente ainda está descobrindo muita coisa, né? Mas é interessante. Uma coisa que eu estudo particularmente, que eu gosto bastante, é sobre a psicopatia, né? Os famosos psicopatas, né? E, bom, já existem estudos relacionando a ausência de reação emocional de psicopatas a determinadas imagens, né? Que em pessoas ditas normais você tem a reação emocional e ativação de determinada região cerebral, no psicopata não tem, né? E isso é feito mediante uma leitura, né? Da atividade cerebral em determinada região. Só para dar um exemplo de como que a neurologia pode se relacionar com o comportamento e, portanto, com a psicologia, né? Udi, tem algumas perguntas aí. Posso fazer uma para o Derek rapidinho? Eu Claro. acho que tem a ver um pouquinho com... bom, eu me formei em Assis, né, em História, mas eu, todo o meu tempo, morei com alguém de Psicologia. E eles sempre debatiam, sempre eles conversavam a questão das áreas dos campos. Eu acho que seria legal também para os alunos. Por exemplo, eles falaram que eles escolheram Assis, porque Assis é um campo de psicologia mais voltado para humanas, enquanto que em Bauru, por exemplo, é mais biológicas. Então, em Assis eu via que tinha a luta antimanicomial, toda semana tinha algum evento sobre isso, até que eles conseguiram a aprovação da lei, naquela época, já faz um tempo. Tá? Mas em Bauru, por exemplo, defendia algumas coisas, a utilização de psicofármacos e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vertente que as próprias faculdades têm na sua formação, que acaba sendo refletido também nos alunos, porque eu vi ali, muitos professores que tinham na área de psicologia, tinha também na área de história. Os meus professores, por exemplo, eu assistia aula de filosofia, eu assistia com uma turma de filosofia, assistia na aula de psicologia. Tá? Então, misturava as salas. Então, às vezes, tinha pessoas de letras, estava tudo misturado. E eu achava muito legal isso, essa interação. E eu não sei como que é nessa parte de biológicas. Sim. Tem isso, como que é? Olha, eu também não sei. Né? Eu também não sei. Por que eu digo que eu também não sei? Porque é uma coisa que perpassa uma questão institucional. É uma coisa que perpassa uma questão que não tem a ver com a ciência da psicologia propriamente dita, né? Mas que muitas vezes tem a ver com escolhas institucionais, eu diria, às vezes até políticas, né? Então, tem a ver mais com isso, sabe? Me parece. Aonde eu me formei, a psicologia era alocada nos cursos da saúde, né? Então, no início, eu tinha aula junto com o pessoal de enfermagem e os outros cursos, tive aulas em comum com as pessoas, né? Na minha grade, tive bastantes disciplinas de anatomia, essas sempre tem, mas eu tive bioquímica. E não é toda curso de psicologia que tem, mas é porque no início do meu curso tinha uma ênfase muito grande na questão biológica, né? Depois ele mudou, né? Mudou a grade e tal, mas no início ali, metade da minha formação teve uma ênfase bem grande nesse ponto, né? Então, eu acho que isso é um pouco
da natureza da psicologia, porque, como eu falei, a psicologia ela é uma ciência bem que está engatinhando, né? Eu não acho que seja porque ela está engatinhando, né? Mas eu acho particularmente que é porque é da natureza da psicologia ser uma ciência do entremeio, uma ciência ali que fica na ponte entre as áreas e que faz a ponte entre determinadas outras disciplinas, né? Então, eu penso que seja meio natural que tenha essa mistura, né, de perspectivas teóricas, né, que vão desde um materialismo, só para dar um exemplo, né, desde um materialismo mais dialético, digamos, uma coisa, né, puxando para o marxismo lá de um Vygotsky, um materialismo mais positivista de um Skinner, ali no behaviorismo e tal, passando por uma fenomenologia, por umas abordagens que vão ter uma influência forte da filosofia fenomenológica, etc., como, por exemplo, a gestalterapia, né, que é uma corrente da psicologia com uma forte influência da fenomenologia e de filosofias orientais, né, até a psicanálise, que tem uma base filosófica que pende um lado para um tipo de materialismo também, mas que não é totalmente isso, né? É uma coisa nova, né? A descoberta freudiana. Então, tem muita coisa dentro da psicologia e eu acho que como resultado disso, você vai ter nos cursos, né, em diferentes lugares, essa pluralidade de manifestações, né? Que vão redundar ao longo do tempo em diferenças muito gritantes, a ponto de você... Eu não sei se isso acontece em outras áreas da saúde, né? Mas vou falar pela psicologia. Às vezes acontece de você ir num psicólogo X, ou conversar com um psicólogo X, e depois você conversar com um psicólogo Y, e você olhar assim e pensar, caramba, não é a mesma coisa. Essas pessoas não fizeram o mesmo curso, né? E não pensando em qualidade do psicólogo, né? Em desempenho dele e tal, não. Pega dois psicólogos bons, certo? Conversa com os dois. Você pode se surpreender com o tamanho da diferença que existe, né? Talvez exista essa diferença em outros cursos também, em outras áreas, né? Mas eu acho que não é tão grande quanto eu vejo na psicologia, né? Às vezes é gritante a diferença de perspectiva, né? Por um lado, isso é ruim, porque, como eu disse, acaba confundindo o aluno ali na metade do curso e tal, né? A gente tem que lidar com essa tensão inerente a essa ciência, né? Por outro lado, é muito bom, porque é entusiasmante, né? Você trabalhar com essa variedade e tal. Para quem tem gosto pela coisa, é muito bom, realmente. Bom, espero ter respondido. Obrigado, Derek. É só com um comentário, o Thiago falou da briga antimanicomial ou não, né? Eu lembro que eu fui ver um simpósio de psicologia uma vez na USP, lá em São Paulo, e era sobre isso, né? E aí era um debate, uma mesa com psicólogos. E aí chegou um momento que eles começaram a se xingar, né? Assim, que uns defendiam a internação manicomial e outros não. E era assim, era engraçado que um pegava e xingava o outro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eles viravam pedir desculpa para a organizadora. Me desculpa, Margarida, mas eu preciso xingar esse cara. Eu nunca tinha visto isso, era um ambiente acadêmico, né? Eu achei muito... Daniela, eu já tenho umas perguntas aqui para o Derek também, mas sempre para a Daniela. Vou fazer uma que mandaram aqui para você, que é a seguinte. Para exercer a fisioterapia, né, como que é a parte legal, assim, que curso que você precisa ter, se precisa tirar alguma licença médica, né, você tem que fazer algum concurso, alguma coisa, e perguntaram também do Pilates, para fazer Pilates tem que ser fisioterapeuta, como é que é? Bom, para ser fisioterapeuta, tem que cursar, né, o curso de fisioterapia. Eu acredito que hoje ele tem duração de 5 anos. Na minha época, eram 4 anos. Depois de formado, você concluiu o curso, não tem nenhum órgão competente para avaliar isso. Então, você já pode começar a atuar.
E aí você vai escolher, então, a sua área. Aí essa área, sim, você vai fazer uma especialização naquilo, né? Então, ortopedia, então você vai buscar um curso de especialização em joelho, se você gosta mais de quadril, você vai focar mais naquilo, né? Porque como o Derek estava dizendo, existem várias áreas, né? A gente não sabe tudo. Não tem como sermos bons em todas as áreas. A gente vai focar naquilo que mais nos agrada. E aí você faz o curso de especialização, faz uma pós-graduação, geralmente, e vários cursinhos. A gente nunca para de estudar, a verdade é essa, né? A gente faz a especialização, começa a trabalhar e depois a gente vai procurando a nossa linha de pensamento, qual profissional, né, que faz a nossa linha, que tem a mesma linguagem, e aí a gente vai procurando o nosso caminho. Com relação ao Pilates, existem sim mais de um tipo de profissional que pode ser instrutor de Pilates, né? Pode ser o fisioterapeuta, pode ser o educador físico também. Mas a história de Pilates, ela é bem curiosa, porque o criador do método, ele não patenteou nada, quando ele morreu, ele deixou o legado dele, vamos dizer assim, a Deus dará. Então, qualquer pessoa pode se formar como instrutor de Pilates, qualquer pessoa, não precisa ter um curso nem superior, para você ter uma ideia. Então, geralmente, bailarinas que gostam muito do método, são instrutoras de Pilates. Não existe nenhuma regulamentação nesse sentido. Porém, qual que é a diferença? Como eu tenho um estúdio aqui, então eu vou te falar como que funciona na prática. O meu estúdio de Pilates, nós somos só fisioterapeutas aqui. Porque nós reabilitamos, né, o nosso paciente. Então, não teria sentido a gente ter um instrutor, nem educador físico, e nem que não tivesse nenhuma outra graduação. Então, quando eu vou avaliar, né, fazer uma entrevista com alguém para colocar aqui para ser um instrutor de Pilates, tem que ser fisioterapeuta. Mas eu gosto muito do método, eu quero fazer um curso só para conhecer. Nada, infelizmente, não existe essa regulamentação. É até um pouco bagunçado, sabe? Algumas pessoas pegaram o método, deram uma incrementada, sem nenhuma permissão do criador. Então, assim, virou meio que uma bagunça. Eu sou adepta ao Pilates clássico, ao Pilates de Joseph Pilates. Perdão que me ligaram aqui, perdão. Então, eu sou adepta ao Pilates clássico, que foi Joseph Pilates quem criou. Então, tudo que ele disse é o que eu sigo. Eu não coloco nada mais do que isso. Mas pode ser qualquer pessoa fazer o curso. Porém, o fisioterapeuta, a maioria dos estúdios de Pilates que vocês conhecem, que hoje tem bastante, a maioria são fisioterapeutas. Acho que deu para responder, né? Eu tenho uma pergunta para a Daniela. Fala, Maria Amélia. Daniela, qual que é o melhor cursinho para fazer fisioterapia? O melhor curso de fisioterapia? Então, eu adoro a Unip, né? Eu sou fã da Universidade Paulista. Eu creio que eles têm, assim, uma estrutura fantástica com laboratórios de anatomia. Eles oferecem, no terceiro ano, é integral, então você fica o dia todo na faculdade. De manhã você fica em teoria, de tarde você vai para campus, né? E aí, a cada 3 meses, você roda um campo. Então, 3 meses dentro do hospital, 3 meses na empresa para aprender a ginástica laboral, o Pilates, né? A fisioterapia do trabalho, que existe também essa área. Você consegue trabalhar dentro da empresa para melhorar a qualidade de vida daquele trabalhador. E então você vai rodando asilos para ver os idosos, para você ver a neuropediatria. Eu acho que eles tinham um vínculo com a ACD, se eu não me engano. Então, eles têm algumas parcerias muito boas que eu recomendo.
E também gosto de onde eu lecionei 7 anos, que é a Unilago. Também gosto muito de lá. Mas eu não posso dizer assim, né, qual faculdade escolher, porque, como o Derek disse, algumas faculdades vão te oferecer algo melhor, a outra uma outra coisa, difere um pouco as disciplinas também, mas eu gosto muito da Unip. Legal, obrigado, Daniela. A Letícia perguntou aqui qual faculdade vocês fizeram, né? Então, essa já passo essa para vocês também responderem, mas eu passar... Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta, pessoal? Udi, eu só vou mandar no chat depois, porque aqui em casa está em obra e tá com um monte de barulho para parafusadeira. Daqui a pouco ele vai começar de novo, vou mandar no chat. Tá. Enquanto isso, o Cláudio aqui falou, Derek, falou, vocês perceberam que o Derek estuda psicopatia e é o psicólogo do Udi, né? Tem uma pergunta, né, sobre isso, né, que é uma coisa que todo mundo que acaba se interessando, né, perguntaram como que é tratar ou lidar com um psicopata, né, na perspectiva de um psicólogo, né. E perguntaram como lidar com, assim, nesse momento, né, que eles estão, como você saber o que você quer do que, na verdade, você foi pressionado, assim, pelos seus pais ou por medo, sabe? Como diferenciar o que é um desejo autêntico seu do que é assim, uma pressão, né, que você acabou absorvendo? São essas duas perguntas. Ok. Primeira questão do psicopata, tá? Bom, como lidar com o psicopata enquanto terapeuta é uma pergunta difícil, muito difícil, tá? Porque, primeiramente, é o seguinte, a maioria deles não vem até nós. É muito raro que um psicopata procure ajuda. Quem que procura ajuda? As pessoas que estão ao redor dele. Né? Quem de uma forma ou de outra é vítima dele. Né? Essas pessoas procuram ajuda. Então, para que um psicopata procure terapia, geralmente ele é trazido por outra pessoa. Né? Então, é essa a questão. E lidar com o psicopata, isso vai depender da teoria psicológica que você está utilizando para entender essa característica do sujeito, né? Da perspectiva que eu sigo, né, que é uma linha que tende mais para a questão psicanalítica, a gente vai dizer o seguinte, olha, uma pessoa que está numa estrutura psicopática, ela não muda de estrutura. Um psicopata é um psicopata. O que a gente pode fazer é uma espécie de contenção, não uma contenção física, né? Não falando desse aspecto, né? Mas se for necessário também, né? Muitas vezes é necessário no caso do psicopata, né? Que ele seja preso, enfim, algo do tipo, quando chega a níveis, né? De ele cometer um crime ou algo do tipo. Mas uma contenção psíquica. Uma redução de danos, para usar um outro termo, uma redução de danos, né? Muitas vezes você tem que aplicar estratégias ali com o sujeito para que ele possa direcionar aquelas tendências dele de agressividade, de descontrole, de falta total de empatia, etc., para algo que seja menos ruim, certo? Causar o mínimo de efeito possível, o mínimo de efeito negativo possível. É assim que eu vejo o trabalho com os psicopatas, tá? Na maioria das vezes, né? No caso de adultos, principalmente. Agora, no caso de crianças e adolescentes, principalmente de crianças bem jovens, aí eu já acredito que é possível, sim, você fazer um trabalho de intervenção, né? No sentido de não desenvolver, não piorar esse quadro de psicopatia, né? Então, ali vai ser um trabalho precoce, geralmente, quando a gente identifica esses sinais já precocemente, né? Existem alguns sinais clássicos, né? Então, só falando brevemente, né? Por exemplo, crianças que, desde muito cedo, já manifestam agressividade com animais, né? Não aquela agressividade ocasional, né, que às vezes as crianças manifestam, né? Toda criança é ocasionalmente um pouco agressiva, a gente sabe disso,
né? Mas uma agressividade constante, né? Contra animais ou contra outras crianças, etc. Isso pode ser um sinal de psicopatia, mas existem outros, né? Acho que respondi, né? E a segunda questão qual que era? Nesse momento, né, como que eles estão, como conseguir claramente, né, assim, diferenciar o que é um desejo mesmo seu, né, de profissão, né, do que seria, assim, influência, né, dos pais ou de fora, né, como conseguir, né, se livrar dessa pressão para saber o que você realmente quer e o que não foi colocado na sua cabeça que você quer, né? Para isso você precisa lembrar da onde veio a ideia. Tá? Você precisa parar e fazer uma avaliação, tá? Muitas vezes vai ser difícil fazer isso sozinho, né? Para isso que existe a orientação. Talvez você tenha que buscar uma orientação, né? Profissional, né? Para você avaliar. Isso que vocês estão fazendo agora aqui, né? Essa iniciativa de apresentar as profissões é justamente para isso, né? Um tipo de auxílio nesse sentido. E se recordar da onde surgiu esse desejo em você, né? Então, para isso, você vai ter que fazer um exercício de memória, um exercício de se lembrar da onde veio a ideia de fazer tal curso e por quê, né? Um exemplo pessoal, né? O meu impulso de fazer psicologia surgiu quando eu li uma biografia de um psicólogo, do Carl Gustav Jung, né? Eu li a autobiografia do Jung, ali quando eu tinha 16 anos, né? Eu li aquilo e antes disso eu tinha alguns impulsos, mas eram uns impulsos meio... ora uma coisa, ora outra, né? Eu queria fazer filosofia, mas eu pensava, não, eu posso fazer artes também. Não, eu posso fazer história também, né? Então havia uma série de coisas pelas quais eu tinha inclinação, né? E daí eu peguei e li a autobiografia do Jung. Me chegou, foi uma coincidência, né? Tinha lá na biblioteca do colégio, eu acabei pegando e li, né? E quando eu li aquilo, eu pensei, é isso aí, eu quero ser como esse cara, né? Quero ser como esse cara, ele me inspira, parece uma vida interessante, né? Então, ali foi o momento, tá? De virada, né? E, claro, haviam vozes ao redor falando outras coisas e desejando outras coisas para mim, né? Minha mãe queria que eu fosse farmacêutico, veja só, né? Nada contra, né? Ótimo, farmácia, mas nada a ver comigo, né? Nada a ver comigo. Outra área completamente distinta ali. Então, eu vejo que é esse ponto. Diferenciar as vozes internas do seu desejo, do desejo dos outros sobre você, né? É um processo muito difícil. Que, aliás, é o processo, acredito eu, da média da idade de vocês que estão me ouvindo. Certo? Não é um problema apenas com relação à definição da profissão. É um problema com a definição de várias coisas nesse momento de vida, certo? De diferenciar desejo próprio e desejo do outro. Uma boa dica prática para isso é o seguinte: dar um tempo. Tá? Sempre existe aquela pressão absurda de caramba, eu fiz 18 anos, eu tenho que definir minha vida aqui, tenho que escolher o curso e vai ser isso e ponto, acabou, né? Não, calma lá. Você pode parar um ano, vamos supor, quem tem essa possibilidade, né? Para um ano, para alguns meses, né? E pensa, se for necessário um tempo para que você possa escolher, para e pensa, certo? Não existe essa pressão absurda, não, para escolher um curso. Legal, obrigado, Derek. Tem mais duas perguntas aqui, e tem mais uma. Pessoal, alguém quer fazer no áudio alguma pergunta para a Daniela? Tem uma aqui no Instagram, mas se alguém quiser fazer no áudio, ou aqui no chat, vocês podem fazer. Senão eu leio aqui, mandaram aqui para mim. Ninguém quer falar? Tá, Daniela, eles perguntaram, no começo da carreira, me formei em fisioterapia, como que eu começo a trabalhar? Sabe, você tem que fazer estágio, montar um estúdio próprio, buscar parceria, como que é? O começo da carreira, assim, para conseguir um emprego? Olha, eu não vou negar que o começo da carreira do fisioterapeuta não é fácil, mas eu acredito que nenhuma outra é também, né?
Nós precisamos encontrar o nosso espaço. E ele existe, só que é uma longa caminhada. Então, a primeira coisa, né? Muita paciência, muita determinação e persistência. Na minha época lá, 15, 16 anos atrás, ainda se tinha muito estágio. Se fazia muito estágio em clínicas, né? Sem remuneração alguma. E então, logo que a gente se formava, a gente já ia trabalhar mesmo, porque a gente atendia, tudo normal. Só que era considerado estágio. Graças a Deus, hoje o nosso Conselho de Fisioterapia proibiu esse tipo de coisa. Então, não se pode ter um estagiário formado dentro de um estabelecimento sem remuneração. Graças a Deus. Então, o que vai acontecer é que você vai buscar ali a tua área, mais ou menos o que você gosta, ou você vai participando mesmo das áreas até encontrar aquela que você se identifica mais e vai começar a trabalhar. E eu já adianto, não é uma remuneração maravilhosa. Você não vai começar a trabalhar no seu primeiro ano de formada, no seu primeiro mês, segundo mês, e uau, né? Nossa, eu tô ganhando super bem. Não. Então, assim, é um dia de cada vez. Eu gosto até já de deixar bem claro isso, porque depois as pessoas se frustram muito. Está melhorando o campo de trabalho, graças a Deus, só que ainda é uma luta, né? Mas não é só a fisioterapia, eu não posso falar só dela. Todas as outras áreas são assim. O recém-formado hoje, ele é visto como uma mão de obra barata. Eu vou falar, às vezes eu estou sendo até um pouco ousada em dizer, mas eu estou falando a verdade. O Derek está aqui, ele pode falar para mim. O recém-formado, hoje, ele é visto como uma mão de obra barata porque ele não tem experiência. Então, cabe ao recém-formado ir à luta mesmo. Ir atrás, estudar, fazer valer, sabe? A sua profissão, se diferenciar. Como eu sempre falo, amar muito o que faz e ir em busca. Abrir o seu próprio estúdio. Se você gosta do Pilates, eu aconselho que antes de você montar alguma coisa sua, você vai trabalhar dentro de algum outro estabelecimento para ver se é aquilo mesmo que você quer, né? Até para você adquirir algumas experiências, porque não é fácil você abrir um negócio. Não é assim, abrir uma porta. Existem muitas burocracias e exige demais do ser humano também, sabe? Do profissional. Então, eu falo que é um trabalho de formiguinha, um dia após o outro, muita persistência, assim, a fisioterapia é persistência, é não desistir. Muita gente desiste no meio do caminho, porque acha que nunca vai ser reconhecido. Só que se você continua dia após dia, o resultado vem. Eu posso garantir, eu sou prova viva disso. Dia após dia, se você faz o seu trabalho bem feito, se você estuda, se você ama o que faz, não tem erro. Só que não é do dia para a noite, tá? Eu tenho 16, eu nem sei quantos anos eu tenho, uns 16, 17 anos de formada, e eu posso dizer que eu ainda estou no caminho, tá bom? Mas vamos lá, vamos à luta. Legal, obrigado, Daniela. Derek, você pode responder mais algumas perguntas? Dá tempo ou você precisa sair? Sim, fique à vontade. O Saulo perguntou aqui, ó, sobre a área de atuação da psicologia, né, a parte de pôr em prática, como funcionam as consultas, etc. Eu acho que é muito sentido da pergunta para a Daniela também, né, assim, me formei, né, quais são as possibilidades, né, que eu posso me direcionar, né, para pôr em prática. Acho que é isso, né, Saulo? Se você quiser mencionar isso também, Derek, como que é o começo, né, do trabalho como psicólogo, né, se tem estágio, tem coisa assim. A Bruna queria fazer uma pergunta. Bruninha, você quer abrir o microfone? Eu abro. Então, a minha era basicamente do que ele estava falando, porque no começo e até hoje ainda fico muito em dúvida. Eu tenho muito em dúvida se a minha vocação é mais para psicologia ou se eu quero muito fazer medicina para fazer psiquiatria. E aí eu fico nessa. O que eu quero fazer? Eu quero psicologia ou eu quero seguir tudo da medicina para conseguir fazer psiquiatria? Tá. Vamos lá. Eu acho que essa tua dúvida, Bruna,
É uma dúvida de muitas pessoas, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Bom, eu acho que o que pode te auxiliar a resolver essa dúvida, a sanar essa dúvida, são duas questões. Primeiro, você pensar no aspecto profissional da coisa, que é inegável, né? Então, você tem que pensar naquilo com o qual você quer trabalhar e quais são as suas intenções práticas na vida também, né? Pense no aspecto prático de você ser um médico, uma médica, e de você ser psicólogo, psicóloga. Pensem sobre isso, certo? Em questões de ritmo de vida, tá? Em questões de remuneração, em questões de todo o aspecto prático da vida, tá? Que envolvem essas duas profissões. Pense sobre isso, pesem isso. Tá? Pesem o percurso. E o que é você fazer um percurso de medicina e depois psiquiatria, e o que é você fazer um percurso de psicologia. Certo? E depois pesem a diferença entre psiquiatria e psicologia. Né? Eu acho que esse terceiro elemento é fundamental. Vocês, quem tem essa dúvida, né? Pesquisar mais e estudar mais sobre o que é a psiquiatria e o que é a psicologia. O que você vai poder fazer enquanto psiquiatra, o que você vai poder fazer enquanto psicólogo. Tá? O que você vai saber enquanto psiquiatra, o que você não vai saber, e o que você vai saber como psicólogo e o que você não vai saber como psicólogo. Tá? Depois de ter essas duas coisas muito bem claras, talvez daí fique mais fácil decidir por uma coisa ou por outra. Tá? Então, talvez falta informação, certo? Falta acumular mais informação sobre isso, sobre essas duas áreas, tá? Para daí você chegar a uma conclusão, né? E às vezes isso leva um tempo, né? E é normal que leve, e não tem problema que se levar um certo tempo, né? Então estude e entre em contato com pessoas de ambas as áreas. Conheça psiquiatras. Converse com eles. Converse com psiquiatras. Com perdão da palavra, enche o saco. Tá? Vai, fica perto, conhece a família dos caras, entendeu? Faz amizade, acha um jeito de conhecer pelo menos uns 5 psiquiatras. Certo? Pelo menos uns 5. Conheça. Veja como é a rotina do cara. E faça a mesma coisa com psicólogos. Pelo menos uns 5. Aí você vai ter critério para responder a tua pergunta. Ok? Sobre a questão profissional, né? Como que é o início? Não tenho muito a acrescentar ao que a Daniela falou. Não tenho muito a acrescentar. Tá? Basicamente é a mesma história. A mesma história. Não tem como você, na maioria das vezes, sair formado e querer abrir já a tua clínica. Na maioria das vezes é inviável, né? Outras áreas de trabalho, a mesma história, vai ser mão de obra barata no início, né? Uma dica para minimizar essa situação é a seguinte: você deve iniciar o teu percurso profissional antes de se formar. Ali pela metade do curso, você já tem que, entre aspas, começar a trabalhar. Certo? Você já tem que começar a fazer o teu nome antes de se formar. Porque daí facilita o processo. Né? Eu acho que essa é uma dica interessante. Como fazer isso? Se mostrando. Mostrando o teu trabalho naquilo que for possível, né? Tem determinadas coisas que não dá para fazer antes de você estar formado, né? Não dá para fazer intervenções, etc, etc. Mas tem outras que dá para ir fazendo, né? Então, isso facilita bastante, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado, Derek. A Maria Amélia, você quer fazer uma pergunta para a Daniela, é isso? Aham. Fala, Maria. Ô, Dani, então, como conseguir uma bolsa de estudos na fisioterapia, essas coisas?
Oi, Maria. Eu não sei se eu vou conseguir te responder isso. Eu não sei como que está essa questão nas faculdades com relação à bolsa de estudo. Eu sei que tem alguns financiamentos, inclusive, mas infelizmente, eu não posso te ajudar com isso. Eu acho que teria que entrar em contato com as faculdades para saber como que chega até isso. Mas eu acho que tem sim. Só que eu não sei, infelizmente, eu estou um pouco afastada, né, do ensino superior, então, infelizmente, eu vou ficar te devendo. Derek, perguntaram em box, ainda estão com vergonha de perguntar aqui, mas uma amiga minha perguntou como que é para um psicólogo para ele poder trabalhar com a logoterapia, o que ele precisa fazer, né? Se eu puder, eu acrescentaria uma coisa na pergunta dela, que é a seguinte: conversando com você, eu sei que tem muitos psicólogos, como o Franco, eu acho que é um deles, que estão um pouco fora, né, da formação usual, né, no Brasil, né? Então, assim, que dicas que você daria para alguém que quer ser psicólogo, né? A gente fez essa pergunta ontem para o pessoal das artes também. O que ele tem que correr atrás para ter, sabe, de autores, ou até, você já falou uma coisa, né, que é a formação cultural, né, da literatura e tal. O que ele tem que correr atrás que talvez ele não tenha na faculdade, né, que você vê que falta, assim. Ok. Bom, para trabalhar com logoterapia, seria o mesmo caminho de você trabalhar com qualquer outra área específica da psicologia. Buscar uma especialização, né, nessa área específica de logoterapia. Particularmente, eu não sei dizer aonde encontrar especificamente em logoterapia aqui no Brasil, né? Mas eu sei que existe, porque eu já vi logoterapeutas por aí, né? Então, existe a especialização, mas eu não sei exatamente aonde, nem como, etc. Teria que pesquisar, né? Sobre a questão desses autores, dessas correntes teóricas que não são tão abordadas, né? Isso é uma questão do Brasil, mas não só, né? Existem duas grandes correntes aqui na América Latina, em geral, que são predominantes, né? Que é a psicanálise e o behaviorismo, né? E aqui na América Latina, particularmente, a psicanálise é muito forte, né? Os locais, assim, onde a psicanálise ainda é bastante forte é na França, né? Que você tem lá a tradição lacaniana, etc. Então, a psicanálise é bem forte, e aqui na América Latina, né? E, bom, como fazer para ter acesso a outras coisas que, às vezes, a universidade, a academia não dá, né? Primeira coisa é o seguinte: vai pegar um livro de história da psicologia. Não, vários. Você pega vários livros de história da psicologia e dá uma olhada naquilo ali. Lê aquilo, né? Faz uma leitura inspecional em todos aqueles livros, né? E monta na tua mente uma linha do tempo da psicologia. E começa a olhar quem influenciou quem montou o quê. E você vai perceber, fazendo esse processo, que você vai ter algumas lacunas. Algumas lacunas. Preste atenção nessas lacunas. Tá? Preste atenção em autores que não são muito falados, né? Porque ali pode ser que tenha coisas interessantes, né? Então, você vai ali e dá uma olhada geral na história da psicologia, você já vai perceber, né? Tem alguns autores que são muito importantes que não constam nem na maioria das histórias da psicologia, né? De que você faz? Você vai para outras áreas de conhecimento que são paralelas à psicologia, certo? Você vai ver na filosofia, você vai ver na história, etc. E daí, ali você vai encontrar autores que são fundamentais para a psicologia, mas que às vezes não são citados dentro da academia. Legal, obrigado, Derek. Pessoal, já passamos um pouco do tempo, ou seja, estamos indo para o final já, tá? Se os convidados têm horário, não quero muito tempo de vocês. Tem só mais algumas. A Daniela, alguém perguntou como que é a rotina do fisioterapeuta, no sentido do trabalho, né? Se é uma rotina mais engessada, entra e sai tal horário, ou se é uma coisa assim mais
flexível e quantas horas por dia, assim, né? Quantos pacientes você costuma atender por dia, etc., né? A rotina, assim, de trabalho na semana, no dia. No caso, a minha, né? Particularmente a minha. Ou no geral, assim, como que você vê essas possibilidades, né, para o fisioterapeuta? Então, vai depender muito da área, né? Hospitalar, por exemplo, se você optar em trabalhar em hospital, você é uma pessoa registrada, você tem aquela quantidade de horas que você tem que estar ali. Geralmente são 6 horas, se eu não me engano. Então, mas o que eu já adianto para vocês é que a maioria dos fisioterapeutas não trabalham só em um lugar. Então, por exemplo, 6 horas no hospital, você pode ter certeza que esse profissional vai sair de lá, vai fazer um domiciliar, vai correr para uma faculdade para dar aula, porque principalmente, eu falo assim, um pai de família, eu vou falar pelo meu marido, eu vou usar bem a minha vida mesmo. Meu marido também é fisioterapeuta e ele é funcionário público, ele trabalha no hospital de base. Então, ele trabalha no hospital das 7 da manhã a 1 da tarde. Então, 1 hora da tarde, ele já está aqui no estúdio, e aí ele dá aula aqui no estúdio até mais ou menos 5, 6 horas da tarde, sai daqui e ainda atende domiciliar. Por que isso? Porque a gente tem uma família, tem 2 filhos, então a coisa é um pouco mais, né, complexa. E eu, como eu tenho 2 filhos, eu fico em casa de manhã, agora que eu estou começando a abrir a agenda de manhã, mas desde que meu primeiro filho nasceu, ele tem 6 anos, eu optei em ficar com ele de manhã em casa e trabalhar só à tarde, tá? Então, eu abro a agenda só no período da tarde. O estúdio, ele é nosso, então nós temos outros profissionais que trabalham aqui conosco, né? Esses profissionais que trabalham aqui são autônomos, então eles também têm liberdade de estar aqui, estar em um outro lugar, né? Por eles não terem esse registro, esse compromisso na carteira. E o estúdio funciona o dia todo com essa escala de fisioterapeutas. Então, às 7 da manhã já tem aula e nós vamos até às 9 da noite. Então, nós temos aí 5 profissionais que se revezam para atender o público em todos esses horários. Mas eu, especificamente, venho à tarde, por enquanto. Aí, eu tenho essa flexibilidade por ter o meu próprio negócio, né? Mas não tinha antes de ser mãe, né? Foi uma opção minha em cuidar dos meus filhos, em priorizar isso agora, mas antes de tê-los, eu trabalhava das 7 da manhã às 6 no estúdio e depois ia para a faculdade todos os dias lecionar até às 11 da noite. Então, assim, é um trabalho intenso, né? Ser fisioterapeuta é para quem gosta muito de trabalhar. Graças a Deus eu gosto, então tá tudo certo. E eu acho que é isso, mas graças a Deus eu não posso reclamar porque eu tenho essa flexibilidade até de estar aqui com vocês hoje, né? Então, quando aparece alguma coisa, eu tenho sempre a possibilidade de participar por essa flexibilidade minha de horários, mas não são todos os fisioterapeutas, né? Alguns têm que cumprir horário, mas depende muito da área de cada um. Legal, obrigado, Daniela. Tem umas perguntas aqui no chat para a gente ir para o final já, mas, pessoal, alguém quer abrir e fazer uma pergunta no microfone? Não? Ó, Derek, perguntaram aqui qual faculdade você fez, e a Luísa perguntou quais são os outros ramos que você tem na psicologia. Acho que ramos de trabalho, você quer dizer, né, Lu? Sim, além de ter uma clínica, né, além de ter atendimento ao paciente, que mais que você pode fazer como profissional, né, em psicologia? Ok, então vamos lá. Me formei na Faculdade Campo Real, em Guarapuava, né, uma faculdade particular, aqui no Paraná. Depois eu me especializei na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui também em Guarapuava, né. Os ramos da psicologia são vários, né, não sei se eu vou conseguir lembrar aí de todas as possibilidades que existem, né. Mas além da psicologia clínica, você tem ramos mais clássicos, a própria psicologia hospitalar, né?
Me vem agora na mente, dentro da psicologia hospitalar, você tem algo que é a psico-oncologia, que é uma área bastante em crescimento hoje em dia, que é o atendimento com pessoas com câncer, né? A partir da psicologia. E, bom, a psicologia hospitalar ela vai se desmembrar em várias outras sub-áreas, né? De acordo com questões específicas, né? Daí você tem a psicologia organizacional e do trabalho, né? A psicologia organizacional do trabalho vai lidar com a organização de empresas e com a parte do RH, capacitação de sujeitos, etc. Você tem a psicologia do esporte, para dar um exemplo também. A psicologia social, que vai trabalhar junto com a assistência social, né? Deixa-me ver. Várias áreas. Você falou RH? RH, Derek, você falou? Isso, recursos humanos. Falou, né? Sim. Vai trabalhar em recursos humanos, né? Que é uma área bem ampla também, bastante necessidade do profissional da psicologia. E num processo de algo que é bastante comum hoje em dia, que é a aplicação da psicologia em outras áreas, né? Em conversa com outras áreas, né? Até mesmo com a fisioterapia, né? Outras áreas da saúde que acabam conversando com o profissional psicólogo por conta de necessidades, né? Às vezes o sujeito tem comorbidades, né? A psicologia junto com pessoas que têm necessidades especiais, né? Dificuldades motoras ou dificuldades cognitivas, né? As mais variadas. Bom, eu acho que é isso que eu lembrei agora no momento, né? Mas isso é interessante você pegar um livro de introdução à psicologia, né? Um livro bem introdutório mesmo, que é o Psicologias, da Anna Bock, né? Lá você vai ter uma introdução tanto aos ramos teóricos da psicologia, quanto às possibilidades práticas, né, de atuação. Legal, obrigado, Derek. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? Não? Vamos indo para o nosso encerramento, então. Passamos um pouco do horário, peço desculpas aí para os convidados, mas é que tem bastante perguntas, né? Eu queria pedir, Derek, se você podia, no final, foi uma coisa que eles comentaram comigo ao longo da semana, né? Olhando assim para o contexto brasileiro hoje, né? A gente vê os nossos jovens têm alguns dramas que são assim mais comuns, né? Muita ansiedade, né? Tem muito caso de depressão, etc., né? Se você podia, numa fala final, assim, dar alguns conselhos nesse sentido, sabe, de como lidar com alguns desses dramas que você vê, na sua experiência, né, que você vê que são mais comuns entre os jovens, né? E que conselhos que você daria, assim, para eles lidarem com isso, né? Com aquilo que você vê que seja mais, talvez, comum para os jovens, né? Sim. Então, uma questão típica com jovens é o seguinte: diferentemente de alguns anos, décadas atrás, quem sabe até séculos atrás, né, 1 ou 2 séculos atrás, no qual a maioria dos jovens sofriam por uma restrição de possibilidades de vida, né? Você vê histórias de nossos avós, bisavós, dizendo o seguinte: não, eu queria fazer tal coisa, mas eu não pude porque eu tinha que trabalhar, tá? Eu não pude por alguma outra razão, né? Então, histórias de sofrimento por restrição, por privação, etc. Não que isso não exista hoje em dia, né? Continua existindo, mas em um grau menor. Me parece que o sofrimento típico do jovem, dos jovens hoje em dia, não que seja só isso, mas pela questão do tempo, vou me limitar a essa questão, né? É algo que aquele sociólogo, né, de tomar com canudinho, o sociólogo líquido, o Zygmunt Bauman, né, que
tem a série dos livros dele sobre a sociedade líquida, né? Ele fala sobre esse ponto, né? Que é o excesso de possibilidades, tá? O excesso de perspectivas, né? Essa ideia de que nós temos o mundo ao nosso dispor e todas as possibilidades aí estão abertas, né? E diante dessa multidão de possibilidades, muitas vezes o jovem não sabe, ele sente uma angústia do que decidir, porque ele tem aquela sensação de que qualquer passo que ele der, ele vai estar perdendo uma série de outras coisas que estão ali também possíveis para ele. Então, isso é uma ansiedade muito grande. Então, se conscientizar disso já é um primeiro passo, parece. Estar ciente do problema já é um grande passo para você resolver o problema. Esse é um dos pontos. O outro é o seguinte: nós não somos ensinados a viver. O que eu quero dizer com isso? Durante a escola, ensino fundamental, ensino médio, o que a gente ouve dos nossos pais, parentes, etc, etc. Muitas vezes ensinam muitas coisas para nós. Muitas úteis, muitas inúteis, tá? Mas algumas coisas fundamentalmente úteis, às vezes passam batido. Por exemplo, coisas essenciais da vida, de qualquer pessoa, qualquer adulto. Ter uma conta num banco e lidar com o seu dinheiro. Tá? Vou supor que a média de idade de vocês... Vou perguntar aí pro Woody, qual que é a média de idade do pessoal aí? 15 a 17 anos. 15, 17. Tá? Lembrem da infância e adolescência de vocês até então. Tá? Algum adulto ensinou vocês a como lidar com dinheiro? Quantos aprenderam sobre isso? Como que lida com dinheiro? Como que lida com finanças? Como que economiza? Tá? Talvez muito poucos. Isso é uma questão essencial da vida adulta. Outra questão essencial da vida adulta é relacionamento. Vou dar um exemplo pessoal. Relacionamento que eu digo com amigos e relacionamentos amorosos. Tá? O maior índice de casos de suicídio entre jovens que eu tenho visto ultimamente aqui na minha região, tá? É desencadeado, não que seja a causa, mas desencadeia, né? Conflitos de relacionamento, né? Então, relacionamento entre amigos e relacionamentos amorosos, né? Durante boa parte da minha vida eu ouvi coisas do tipo assim: olhe bem com quem você vai andar, cuidado, não sei o que, não sei o que. Uma série de conselhos gerais. Tá? Mas e orientações diretas, práticas? Tá? Muito pouco. Muito pouco. Talvez a maioria de nós, tá? Não receba essas orientações e também não tenha exemplos que você possa olhar e dizer: não, eu posso seguir esse caminho aí. Certo? Então, essa falta de direcionamento sobre condutas simples sobre a vida humana adulta, muitas vezes dificulta a transição da adolescência para a vida adulta. E aí, por conta disso, você tem uma série de outros problemas. Então, a gente tem uma carência, que é uma carência de formação, muitas vezes básica, tá? Lá na família, certo? E a gente aprende uma série de coisas na escola, etc. Tá? E muitas vezes não aprende coisas elementares. Então, a ideia é o seguinte: mais pé no chão. No sentido de, não, estamos com problemas emocionais, vamos retornar para as coisas básicas. O que são as coisas básicas? As coisas básicas é a rotina do dia a dia. Tá? Como que está a tua alimentação, por exemplo? Entendeu? Como que você está comendo? Tá? Porque às vezes, eu já vi muitos casos, do cara estar deprimido e ele, na verdade, está desnutrido.
porque come muito mal. Tá? Tem uma carência nutricional, tá? Que está afetando toda a questão das vitaminas, né? Tá? Que podem gerar ali síndromes, né? Psíquicas, né? No sujeito. Então, volta para a questão básica da alimentação, volta para a questão básica do convívio diário com as pessoas que estão ao teu redor, primeiramente. E, a partir dessas coisas básicas, elementares, daí a gente começa a pensar em outras, né? Essa é a dica mais geral que eu dou. A dica mais específica é o seguinte: peça ajuda. Peça ajuda. Sozinho é difícil mesmo. Tá? Nós vemos uma sociedade cada vez mais atomizada. Tá? Atomizada. Tá? E isso tende a causar doença mental. Tá? É um fator que causa doença mental. Então a gente tem a ideia preconcebida de que devemos resolver tudo sozinhos. Tá? Não, de forma alguma. Tá? Procurem ajuda, estabeleçam laços significativos. E se estão com dificuldade para estabelecer esses laços significativos, busquem ajuda terapêutica para poder estabelecer esses laços. Né? Então, eu acho que é isso. Legal, brigadão, Derek. Pessoal, vamos então para o nosso encerramento, né? Eu vou passar a palavra para os nossos convidados se despedirem, mas antes eu lembro aos alunos que nas 7 horas, hoje, 19 horas, temos o nosso último encontro com um médico, uma enfermeira e um veterinário, né, para falar de outras carreiras ligadas à saúde. Agradeço muito os nossos alunos e convidados deles que estão aqui, né, por terem participado, aos professores, ao Tiagão, ao Cláudio, que estão aqui com a gente, e em especial aos nossos 2 convidados. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Derek, por terem dispensado esse tempo para estar aqui com a gente. Foi muito significativo para os nossos alunos. Eu passo para a Daniela se despedir, para dar um tchau para o pessoal. Quero agradecer o convite, muito feliz de participar desse bate-papo, de ouvir, né, as dúvidas, de ouvir o Derek, foi muito, muito agregador para mim. E quem quiser, gente, depois pega meu contato, qualquer dúvida, quem quiser ir para a área da fisioterapia, estou à disposição, quiser vir aqui conhecer, né, ficar um pouco aqui, passar um dia aqui comigo, é só pede o telefone para o pessoal aí que eles têm. Eu estou aberta para ajudar vocês. E lembre-se, fisioterapia é amor, é amar muito, e é muito estudo e muita persistência, essa é a palavra, tá bom? Um beijo para vocês, boa tarde, obrigada. Obrigadão, Daniela. Derek, por favor. Agradecer o convite, João, foi um prazer conversar com vocês, pessoal, me coloco à disposição. O João pode passar meu contato, né? Eu converso com o pessoal. E foi um prazer te ouvir também, Daniela, um prazer te conhecer, muito bacana te ouvir, né? E me coloco à disposição aí, pessoal. Muito bom falar com vocês. É isso aí. Brigadão, Derek e Daniela. Gente, então, uma boa sexta para todos, um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus. E aos alunos, vejo vocês hoje à noite. Né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou, mamadinho. Tchau, Thiago. Tchau, tchau. Murilo, se estiver ouvindo aí, depois nós passamos o contato, tá? Não sei se o Murilo já tá ainda. Saiu.